Você já ouviu alguém dizer que graça é o dom de Deus que não se merece, enquanto misericórdia é não sermos tratados como merecemos? Talvez a resposta favorita de muitos seja simples, mas a Bíblia nos chama a um estudo paciente, a uma leitura que não se esquiva da profundidade. Hoje convido você a caminhar comigo por essa diferença central entre graça e misericórdia, para que possamos entender não apenas com a cabeça, mas com o coração que vive diante do Senhor. A graça é o favor imerecido que nos chega em cada amanhecer. É o dom que excede o nosso merecimento e nos coloca dentro do plano de Deus quando não há motivo humano para isso. Quando lemos Efésios 2, 8, 9, vemos que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça não depende de quanta fé temos ou de quão virtuosos somos. Ela vem do coração de um Deus que se inclina em direção à humanidade com ternura e poder. Por isso, a graça é universal em seu alcance. Alcança pecadores, desiludidos, homens e mulheres cansados que já não sabem onde repousar. A graça não é apenas uma teoria, é uma experiência que muda hábitos, expectativas e o modo como olhamos o mundo. Ela abre portas onde não há mérito. Ela reconcilia o impossível e transforma o passado em história de misericórdia, que aponta para um futuro seguro. A misericórdia, por sua vez, se revela na prática do cuidado que não recebe o que merecemos. Quando Jesus diz que não nos tratará segundo os nossos pecados, mas nos perdoa e renova, ele declara uma misericórdia que restaura a relação com Deus e com os outros. No Salmo 103, vemos a misericórdia do Senhor sendo descrita como de longa duração, que se compadece de nós como a mãe que cuida com paciência e fidelidade. Misericórdia é não receber o peso que o nosso pecado certamente demanda. É o afastar o juízo. É a nossa vida sendo sustentada pela bondade que não se cansa. Enquanto a graça convida, a misericórdia ampara. Enquanto a graça nos dá o que não merecemos, a misericórdia impede que recebamos o que realmente merecemos, abrindo espaço para a mudança real. Essa diferença pode parecer sutil, mas tem implicações profundas. A graça nos chama para um relacionamento com Deus que não depende de nossa capacidade de agradar, mas da fidelidade de Deus que permanece. A misericórdia nos ensina a caminhar com compaixão, a perdoar, a não reter o amor quando o outro falha. Em Gálatas 5, 22, 23, vemos que o fruto do Espírito se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A graça nos oferece o começo. A misericórdia nos ensina a caminhar juntos até a plenitude dessa vida nova. Quando Pedro, em Mateus 18, aprende a perdoar 70 vezes 7, ele nos mostra que a misericórdia prática é a linguagem do reino que está entre nós. E no próprio Jesus, encontramos o ápice dessa tensão. Ele oferece graça para a salvação do ladrão crucificado e misericórdia para os que desejam renascer, dia após dia, pelas misericórdias de Deus. Pode ser difícil separar as duas em momentos de dor ou de crise, mas a Bíblia nos dá pistas claras. A graça é o impulso que nos coloca na presença de Deus, como o filho pródigo que retorna ao lar, ciente de que tudo o que precisa é de um abraço que o receba. A misericórdia é o ato de permanecer no caminho com o irmão que erra, de sustentar o fraco, de estar junto na doença, na perda, na necessidade. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O apóstolo Paulo, diante de tribulações, encontra nessa graça a força para avançar. E em Tiago 2, vemos que a fé sem obras é morta, porque a misericórdia prática se revela na ação concreta de cuidar do aflito. Não é apenas crer, é sentir o peso do outro como peso próprio e agir. Ao contrário do que muitos esperariam, a graça não anula a misericórdia, e a misericórdia não substitui a graça. Elas se entrelaçam, como dois fios de um tecido que revela a imagem de Deus. A graça é a porta aberta pela fé, que nos convida a confiar no Salvador. A misericórdia é o caminho em que a fé se traduz em serviço, em palavras que confortam, em gestos que ajudam a caminhar. Pense em personagens bíblicos
que caminharam diante do Senhor sob esse duo. Noé recebeu a graça para começar de novo, após o dilúvio, e a misericórdia foi o que o manteve firme, quando a terra ainda era um segredo de águas. Esther vive de uma graça que vem a tempo, e a misericórdia de Deus a sustenta quando o risco de sua gente parece inviável. E José, que recebeu a graça de Deus para prosperar em meio à adversidade e escolheu a misericórdia com seus irmãos, mesmo quando poderia revidar com justiça dura. Cito 2 nomes de pessoas de fora do nosso círculo imediato para iluminar a conversa: John Piper e Augustus Nicodemos. Piper, com sua ênfase na teologia da alegria em meio ao sofrimento, nos ajuda a entender que a graça não é apenas um estado de absolvição, mas um modo de vida que transforma o coração. Nicodemos, por seu turno, nos ensina que a misericórdia pode começar de uma pergunta feita de noite, quando a busca por verdade é mais forte que o orgulho. Ambos apontam para uma verdade que atravessa culturas e épocas. A graça não nos torna indiferentes à dor do mundo. A misericórdia não nos desvia do chamado de santidade. Em vez disso, elas moldam uma vida que pratica o bem, mesmo quando o custo é alto. Agora, que aplicações práticas isso traz para a nossa vida cotidiana? Primeiro, pratique a gratidão pela graça recebida, lembrando que tudo é dom: a vida, a família, o trabalho, a fé que sustenta. Segundo, exercite a misericórdia no ambiente imediato, com a família, com os colegas de trabalho, com o próximo que falha. Um pequeno gesto pode ser o canal de uma graça que transforma uma relação. Terceiro, ore pela sabedoria de reconhecer quando agir com graça e quando agir com misericórdia. Às vezes é preciso coragem para perdoar, às vezes é preciso firmeza para estabelecer limites saudáveis. E por fim, busque a verdade bíblica em meio às vozes do mundo. Leia a Escritura com olhos que desejam aprender, escute a palavra em comunidade, permita que o Espírito de Deus guie seus passos. Ao fechar este momento de reflexão, não o faça com a pressa que corrói o equilíbrio do coração, mas com a respiração lenta de quem sabe que está diante de algo maior que si mesmo. A graça não é uma conquista nossa, mas um presente que nos habilita a amar sem nos perdermos. A misericórdia não é uma indulgência desautorizada, mas um compromisso de restauração que revela o caráter de Deus ao mundo. A graça de Deus nos chama a confiar, a misericórdia nos chama a agir, e enquanto caminhamos, que cada dia seja uma oportunidade de viver essas verdades de modo simples e profundo, como quem encontra a própria voz ao falar do amor que não falha. Que a nossa vida se pareça com um verso que não se apressa, que não tenta vencer pela força, mas avança pela alegria de saber que Deus está conosco. Que possamos, como uma geração que busca a verdade, aprender a entender a graça e a misericórdia, não apenas como doutrinas, mas como hábitos que moldam nosso testemunho diante de Deus e dos homens, e que ao final deste caminho possamos dizer com humildade: Senhor, tua graça me alcançou, tua misericórdia me sustenta, e eu, pela tua bondade, aprendi a viver no peso suave da verdade. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha ouvido não apenas palavras, mas o convite à prática. Que a graça se torne fonte de gratidão na sua casa, que a misericórdia se transforme em mãos que trabalham pela justiça pacífica entre as pessoas. Que possamos caminhar juntos, aprendendo a discernir em cada situação o que é dom e o que é cuidado, o que é perdão e o que é firmeza, sempre buscando a sabedoria que vem de Deus. Se puder, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde está assistindo, para que possamos orar por você, pela sua família, ou por um parente que esteja passando por alguma dificuldade. Compartilhe também com amigos que desejam ouvir essa reflexão. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para receber os avisos sempre que publicarmos conteúdo novo.